Minha história com o Corinthians começou desde muito cedo, né? Eu sou filho mais novo, né, de 3 irmãos corintianos. E eu via meu pai, meus irmãos comemorando, então fui me tornando naturalmente corintiano. Eu tinha mais ou menos 5 anos, né, na verdade. Meu pai assinava um jornal na época, né, que era a Gazeta Esportiva. Então quando ele chegava do trabalho com o jornal, a gente abria o jornal ali na mesa tal, e começava a ler todas as notícias. Meus irmãos começavam a ler as notícias. Com o passar do tempo, fui aprendendo a identificar a palavra Corinthians. Apesar de eu não saber ler na época, eu conseguia identificar que aquela palavra significava Corinthians pela letra, por ela estar sempre embaixo ali de fotos de jogadores do Corinthians. Então eu comecei a identificar a palavra. Então eu identificava a palavra e pedia para que meus irmãos lessem para mim, né? E como eu era mais novo, eu tinha toda aquela provocação diária e tal, meus irmãos faziam de propósito não ler a notícia do Corinthians que eu queria ali na hora. E além de tudo, ainda ficavam fazendo caras e bocas ali pra falar: meu, o Corinthians vai contratar o fulano de tal, o Corinthians vai contratar tal coisa, o Corinthians vai jogar em tal lugar. Eu acabava chamando meus pais, né? Chamava meus pais para que eles pudessem ler a notícia pra mim. E aí minha mãe e meu pai, eles chegavam lá e acabavam fazendo o serviço, né? Eles liam a notícia e tal. E aí com o passar do tempo eu fui pedindo para que a minha mãe me ensinasse a ler, né, para que eu não tivesse mais essa dependência dos meus irmãos aí, que eu pudesse conseguir ler todas as notícias do Corinthians. Então ela foi, né, fazendo ali a junção das sílabas e tal, como é que essa com essa dava essa, e aí formava essa palavra e tal. Então com o passar do tempo eu fui adquirindo aí, né, esse conhecimento, e aí aos 5 anos, 6 anos eu já aprendi a ler por conta do Corinthians. E aí me senti de vez assim livre, né, totalmente independente para poder ver as notícias do Corinthians, ver os jogadores que o Corinthians estava contratando e tudo mais. Eu tenho 2 certezas do meu filho, né? Assim que eu tiver um filho, com certeza ele vai aprender a ler um momento e ele será corintiano também de fato. Se eu puder unir uma coisa a outra, ou seja, que ele comece a ler, vendo as notícias do time, despertando interesse pelo time, né, despertar o interesse pela leitura junto com o interesse pelo time, para mim vai ser fenomenal.